Olá, pessoal, beleza? Estamos aqui novamente com o segundo episódio do podcast Abre o Jogo. E dessa vez eu convidei o meu amigo de Itajobi, Andrei Virgílio. E aí, Andrei, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos os internautas que estão aqui nos assistindo nesse momento, no podcast Abrir o Jogo. É um prazer estar aqui falando um pouco de política, falando da cidade também. Agradeço o convite seu. Andrei, que bom. Eu também agradeço pela sua presença, por ter aceitado o convite. Então, para quem não te conhece ainda de Itajobi, conta um pouquinho pra gente. Quem que é o Andrei Virgílio? Cadu, a todos que estão nos assistindo, sou natural de Itajubi, nascido e criado lá, sou filho da cidade e também tenho lá minha família. Sou eu, mais dois irmãos e minha mãe que mora na cidade. Ah, maravilha, Andrei. Conta pra gente então, um pouquinho mais da sua trajetória de vida na iniciativa privada, na pública. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, na vida pública, tenho um orgulho de sempre a gente recordar daquilo que foi especial para mim desde do começo. Quando eu atuei em 2007, 2008, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, que a gente chama, como educador social. Em 2009, recebi um convite da ex-prefeita Kátia para atuar como coordenador do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social no município de Itajubi, e em 2011, no mesmo mandato, fui coordenador municipal de saúde. De lá para cá, tive também uma participação em 2013, 2014, junto com o governo do ex-prefeito Gilberto Rosa, lá também na cidade de Itajubi, onde atuei nas políticas públicas de desenvolvimento econômico, como a criação do PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e do Espaço do Empreendedor, junto com o SEBRAE. Depois disso, me lancei na vida privada, que foi a partir de 2014, quando iniciei meu trabalho no SEBRAE em São José do Rio Preto como analista de negócios, onde fiquei por lá 9 anos, até junho do ano passado. Entendi. Então você tem uma trajetória tanto na vida pública, tanto na vida privada. E o que fez você entrar na política? Porque a gente pode recordar que você foi candidato na última eleição, você foi candidato a vereador. E o que te despertou a entrar na política? Olha, a vida política, a gente sempre fala, fazer a política a gente faz todo dia, seja ou não candidato. Isso eu tenho lá como base de atuar junto à comunidade, sempre fazendo aí trabalhos voluntários, como até então em abril atuava numa entidade social, bem como também a articulação e, claro, a pensar no bem da cidade. Então isso daí me fez pensar novamente em ser candidato a disputar essa eleição pela vontade, sim, de estar lá representando a população na Câmara Municipal. E você sente que você tem o apoio da sua família, dos seus amigos? Cadu, o apoio é importante nesse momento, tanto da família como também dos amigos. Sem isso, a gente não tem motivação nenhuma. Então, isso me conduziu a novamente a disputar essa política com essa vontade de ter o apoio da família, dos amigos e principalmente daquelas pessoas que já me conhecem, sabem do meu trabalho e sabem que eu posso estar lá representando eles na Câmara Municipal. Então hoje o Andrei, ele é pré-candidato a vereador, é isso? Sim, já me lancei como pré-candidato nas minhas redes sociais, já manifestei essa vontade minha, coloquei à disposição também, já do meu partido, o PSD, essa, essa candidatura minha. Então é isso que a gente vai daqui para frente trabalhar para uma possível vitória. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, é porque o nome do podcast é Abre o Jogo, então Sim, agora você vai ter que abrir o jogo pra gente. vamos lá. O Andrei é pré-candidato a vereador. Se caso você receber um convite do seu partido ou da sua coligação para você compor aí uma chapa e fazer entrar mesmo como um possível vice-prefeito ou até mesmo prefeito, você aceitaria se viesse um convite do seu partido? Bom, na verdade não faltou oportunidade, Cadu. A gente teve já uma articulação feita já com Valdinei Roque no começo de abril
Isso demonstra também a vontade do partido em lançar a candidato a prefeito como também a vice. Mas isso tudo vai ser discutido agora em convenção, né, no final do mês. E isso daí a gente vai estar conversando, deixando aí também, coloquei minha disposição. Mas nesse momento sou pré-candidato a vereador. Certo, então as convenções serão agora, no final desse mês, e o seu partido, que é o PSD, vai lançar mesmo um candidato próprio para a prefeitura, ou vocês podem compor alguma chapa e apoiar algum candidato? Até porque hoje em Itajubi, a realidade política lá, pelo que eu sei, temos 4 candidatos, pré-candidatos a prefeito, é isso? Isso bem diferente de outras eleições que aconteceram. Esse ano tem motivação, né, de pessoas querendo disputar o cargo ao executivo. Nós aqui também, o próprio partido, já se manifestou em ter candidatura própria. Isso tudo vai depender aí dessas articulações, dessas conversas de bastidores que a gente sempre fala, para definir, de fato, o nome de um possível candidato a prefeito, a vice-prefeito, ou mesmo de uma coligação. Maravilha, então, Andrei. Então vamos falar, já que você disse sobre a pré-candidatura a vereador, vamos falar sobre o legislativo, então, Sim. que é o que interessa. O que você está achando hoje da realidade de Itajubi, no âmbito municipal ali da sua cidade, da nossa cidade, em relação ao poder legislativo, a Câmara de Vereadores? Tem te agradado como estão sendo feitas as coisas ali na Câmara e da maneira como estão sendo feitas? E se não tem te agradado, o que você mudaria, Andrei? Olha, eu acredito, Cadu, que a própria Câmara Municipal ela já se tornou um palco de, de troca de favores, né? Então isso daí a gente tem visto, a população também tem visto, não sou eu, Andrei, que tem apenas visto isso. A gente sabe que a gente tem maioria a favor do atual gestor lá, do atual prefeito, e isso, na maioria das vezes, o interesse coletivo se torna um interesse particular. E isso a gente não pode deixar de mencionar. A política hoje, desses 4 anos de gestão do atual prefeito, deixou muito a desejar. A cidade tem 9 vereadores, agora, na próxima legislatura, são 11 cadeiras. Houve o aumento também de 2 cadeiras no legislativo. E isso tem deixado a gente a pensar o seguinte: cadê a força da população em eleger pessoas novas, pessoas que também estejam engajadas em trazer políticas que são a favor da população e trazer também um novo olhar, né? A Câmara ela precisa ser renovada também, até mesmo com os próprios que estão lá. A gente tem que ter essa visão de que 4 anos, 5 legislativos, 5 mandatos já é muito. Então, assim, o que trouxe de bom nesses últimos anos? Qual projeto de lei que foi a favor da população? O que a gente vê é requerimento de pesar, requerimento que a gente pode dizer de indicações, né? Mas nada que fortaleça e melhore a vida da pessoa. A população ela precisa ter um olhar também diferente para acompanhar as sessões, também requerer outras situações, porque hoje a gente vê que a Câmara ela apresenta coisas que não são ao encontro, não são aos anseios da população. A gente não tem algo construtivo lá. Não vejo nada construtivo. Até mesmo também eu deixei de acompanhar porque a gente não vê nenhum debate, nenhuma comissão aberta lá para analisar. Então são coisas que a gente, enquanto munícipe, sente a necessidade de mudança. Isso é importante e nesse ano a gente tem sim esse poder de renovar essa atual legislatura que está lá. Entendi. E o que esperar de você? Você, Andrei, eleito. Passou as eleições, você foi eleito pelo povo, você foi escolhido como um representante legítimo da sociedade. E o que esperar de você lá dentro, Andrei?
Olha, o que eu posso dizer para a população que está nos assistindo agora nesse momento é entender o seguinte: como eu, né, estava à frente de secretarias, como foi da saúde na época lá da gestão da prefeita Kátia, eu sempre digo o seguinte: eu não governo para um partido, eu governo para todos. Então a questão é, independente do prefeito que for eleito, se é da situação ou oposição, pode ter certeza que a gente tem que criar um diálogo permanente de trazer as propostas, trazer aquilo que é de necessário para a população, para a cidade, não é para mim enquanto Andrei, e sim para a população. Então isso daí eu quero ter de início aí, logo após as eleições, um compromisso também com a população e um compromisso também com aquele que for estar no executivo. Hoje a gente vê uma dificuldade na questão de fiscalização. Apesar que legislar também não está sendo uma boa coisa na cidade. Mas a parte de fiscalização, o porquê você acha que hoje não há essa fiscalização do Poder Executivo? Você acha que qual que é o problema hoje que nós temos no município que o Poder Legislativo não fiscaliza o Poder Executivo? Olha, o que eu vejo aí, Cadu, é uma relação de confiança entre os vereadores e o próprio atual prefeito. Porque por que eu vou cobrar do atual prefeito algo que está na minha mão, que ele me envia, né? Então são situações que eu sempre falo, essa troca de favor, esse essa esse interesse pessoal e não que a gente fala na coletividade, isso acaba dificultando. Outra situação que acho que, como qualquer outro munícipe, qualquer pessoa que está nos assistindo, se for procurar acessar o site da Câmara Municipal, você não consegue acompanhar uma sessão ao vivo. Você não tem sessão ao vivo, você não tem um regimento interno que permite o uso de câmeras, o uso de celular, o uso da própria expressão, né, que a gente fala da própria vontade popular de estar lá participando. Por quê? Acaba sendo entre eles resolvido, discutiu, existe discussão? Não, não existe discussão de nenhum tipo de projeto, porque projetos de lei, se a gente for acessar o site da Câmara, a gente vai contar nos dedos quais foram as atividades legislativas dos 9 vereadores. Então, assim, a população ela precisa estar inteirada dos assuntos, mas como? Se a gente for procurar uma página no Facebook, nas redes sociais da Câmara Municipal, a gente não vê nada de informação. Se você precisa acompanhar o que vai ser discutido na próxima sessão da ordinária ou extraordinária, é muito raro você ver naquele momento o antes as publicações. Então isso daí acaba deixando também a própria publicidade, as informações ocultas para a população. Então, assim, o que eu espero, o que eu desejo, né, caso seja eleito, é de ter essa proximidade com a população, para que a população também tenha entenda que a Câmara é a casa de leis, mas só que é a casa do povo, né? A casa que tem que estar aberta para todos e ouvir a todos. Então isso daí a gente precisa ter sempre audiências públicas, tanto na saúde, que a saúde hoje é um grande gargalo na cidade, e isso aí a gente sabe, acompanha, ouve a população e entende que a saúde ela é um gargalo, precisa ter políticas públicas voltadas àquela necessidade que o executivo ainda não conseguiu resolver nesses 4 anos de gestão. A questão também, tanto da educação, né, dos recursos do Fundeb e outros recursos que o próprio município recebe, aonde vai? O que foi empregado? Nem tudo a gente sabe. E a questão maior também que hoje a gente vê também, por um outro lado, é a falta de vontade da população em entender o que o vereador que foi eleito por ele ou por ela, né, está fazendo. Isso a gente não consegue ter toda essa informação clara e objetiva. É um detalhe importante. Em 2021,
Eu protocolei um requerimento na Câmara, eu protocolei solicitando que as sessões fossem transmitidas. E foi para votação no plenário e eu não obtive sucesso. Foram 7 votos para não e apenas 2 vereadores na época eram favoráveis à transmissão dessas sessões. A transmissão nada mais é de trazer o povo próximo do trabalho legislativo. E, infelizmente, os vereadores que ali estão hoje não entendem assim. Eles ainda preferem ficar nas escuras. Mas, Andrei, me fala uma coisa, você com a sua experiência na área de saúde, como está a saúde hoje em Itajubi? O que você escuta da população? Eu vejo que você faz algumas enquetes, às vezes, nas suas redes sociais, eu te acompanho, eu vejo. E o que você tem recebido de feedback da população que precisa usar não só o hospital, mas também os postos de saúde? Olha, Cadu, o grande entrave é o tempo de espera do atendimento. Hoje a população tem um pronto atendimento com 4 médicos lá, 3 ou 4 médicos, para uma população de 17 mil habitantes, né? Itajubi cresceu. A gente tem as unidades básicas de saúde que atende das 7 da manhã às 5 da tarde. Após esse horário, tudo recai ao pronto atendimento central da cidade, ou pronto-socorro, que a maioria conhece, né? E isso daí está o quê? Dificultando e muito aquela pessoa que precisa de um atendimento que seja rápido, né? Que seja ágil. E isso não acontece. Existe 3, 4 horas de espera, existe também a necessidade ainda de uma referência que é Catanduva para os atendimentos de média e alta complexidade, porque o hospital ainda lá, né, a Irmandade de Misericórdia, não tem um centro cirúrgico. E isso a gente tem debatido isso desde a minha época enquanto coordenador de saúde, da necessidade do Hospital São José ser uma referência no município para esse atendimento. Quantas pessoas que poderiam estar lá, né? Quantos que poderiam ser atendidos na própria cidade, como a gente tem casos aí de Santas Casas, de Pirangi, de Santa Adélia, como referência no atendimento SUS e particular. Itajubi está muito atrás dessas cidades com o mesmo porte. Então, a gente vê aí também o quê? Uma falta de um comprometimento também do atual gestor em melhorar essa questão. Vejo que o hospital ele pode ter um atendimento básico, né, que a gente fala, a porta de entrada pelo SUS, mas ao mesmo tempo também o quê? Ter aquele centro cirúrgico funcionando. E não acontece. E hoje a maior dificuldade, então, na sua visão, é a saúde municipal. Tem alguma outra questão que você tem recebido reclamação, que você já se lançou pré-candidato? Provavelmente muita gente já veio te procurar, te mandar mensagens, reivindicando melhorias e mudanças, né, na atual gestão da cidade e também como uma certa representatividade, né? Porque você vai ser eleito pelo povo e você que vai representar eles ali dentro da Câmara. O que Sim. você vai fazer para mudar esse cenário? Olha, primeiramente a gente tem que entender que um planejamento estratégico é importante nessa área de saúde, até falando ainda desse tema. Por quê? Se a gente tem 4 unidades de saúde no município e uma no distrito de Nova Cardoso, certo que o distrito de Nova Cardoso a gente tem uma população lá de 3 mil habitantes, mas a gente vai falar da questão local, da questão da cidade. O município ele tem capacidade de aumentar esse horário de funcionamento das unidades básicas de saúde? Tem essa capacidade? Tudo uma questão de discussão, uma questão de entender também a questão financeira da prefeitura. O município tem essa capacidade também de trazer para si essa responsabilidade. O que, enquanto gestor, posso também atuar junto ao Hospital São José. Hoje, alguns contratos que a prefeitura tem com o Hospital São José é no atendimento das unidades básicas de saúde, que são os funcionários, né, motoristas, enfermeiros, atendentes e também os plantonistas que atuam no pronto atendimento central lá, no pronto socorro. Então, assim, a gente sabe que o município ele pode celebrar convênio com o hospital, mas que isso precisa ser
interiorizado, tem que ser melhorado essa articulação aí também de funcionamento junto ao hospital, porque o hospital ele já atende convênio e atende também alguns exames, né? Tanto a ultrassonografia ou mesmo o raio-x é feito dentro do hospital pelos serviços que a prefeitura contrata. Então, assim, é importante, caso seja eleito, né? Torno a falar, que essa atenção ela vai ser dada a todo momento e a cobrança vai ser feita junto ao executivo para que melhore a saúde, melhore o atendimento também humanizado dessas pessoas, né? Capacitação permanente com funcionários públicos ou mesmo terceirizados, que a gente sabe que tem. A questão também de rever a questão dos remédios que são padronizados no atendimento da assistência farmacêutica dentro do município e também rever a questão das viagens que são feitas pelos ônibus da saúde para os hospitais de referência da nossa região. Então a gente precisa saber de horários, a gente precisa entender também se está sendo bem atendido ou não, se esses horários estão sendo suficientes para atender a demanda, porque a gente sabe, sair 5 horas da manhã de Itajubi para uma consulta às 7 horas da manhã em Catanduva, são 2 horas, praticamente. E a gente está aqui praticamente a 18 quilômetros de distância em 20 minutos. Mas o atendimento com a saúde, ele é diferente, porque não estamos falando de um paciente, a gente está falando, às vezes, de 20 ou 30 pessoas que precisam desse transporte. Fora que depois, além do atendimento demorado, tem a questão de logística, né? Tem que esperar todo mundo ser atendido para poder o transporte voltar. Então, muita Sim, gente sai 5 horas da manhã e acaba retornando no final do dia para e uma consulta de 15, 20 minutos. isso. Realmente é muito complicado. E quando você me fez a pergunta, né, de outros temas que são, né, que a população ela vem pedindo, conversando e que pode melhorar, a gente sabe o seguinte, né, o comércio local. O comércio local, nesses 4 anos, ele teve uma, posso dizer o quê? Uma falha muito grande do Poder Executivo em dar atenção a esses comerciantes. Por quê? O comércio ele precisa de incentivo. Esse incentivo não financeiro da prefeitura, mas um incentivo de que possa criar promoções, criar um ambiente que a gente fala de desenvolvimento para a cidade, que gere promoções ao longo dos anos, do ano, né? Tanto nas promoções que são datas comemorativas, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos Pais, até mesmo final do ano. A gente tem cidades que eu já conheci, vizinhas a nossa, que incentivam o comércio a criar essas promoções, a que esse dinheiro gire dentro do município, não fora do município, porque é ali que o comerciante paga o imposto, é ali que o comerciante ele precisa sobreviver. E isso a gente viu a falta de incentivo do executivo nessas ações com o comércio. E outras que, se a gente for aqui falar, a gente vai passar aqui mais de 1 hora falando disso, porque o próprio empreendedorismo, na época, enquanto eu fui agente de desenvolvimento local em 2013, incentivei muito a questão da formalização de pequenos negócios, porque são os pequenos negócios que geram a economia, são 90% desses pequenos negócios que gera a economia no município e que fazem a economia girar, que fazem a economia no dia a dia também gerar imposto para a prefeitura, gerar arrecadação. E isso, Cadu, o que eu tenho visto, né, e vejo aí também como uma necessidade urgente, é trabalhar a questão do empreendedorismo, tanto feminino, com essas mulheres também, que precisam lá, a cidade é pequena, a cidade ela precisa se desenvolver, seja no artesanato, seja na confecção, seja até mesmo na área que a gente fala da culinária. A gente precisa ter esse incentivo e esse apoio. Ao mesmo tempo, também a gente precisa incentivar o microcrédito, que esse microcrédito ele possa chegar também ao pequeno empreendedor, que ele possa conquistar novos equipamentos, modernizar o seu espaço,
melhorar o ambiente de negócios seu e, claro, gerar economia dentro do município, e com isso a gente pode ter certeza que lá na frente a gente vai ver uma economia mais forte no município e com certeza também pessoas empregadas economicamente ativas, gerando receita, gerando sucesso, né, para todos dentro de uma cidade que a gente sabe que é predominantemente agrícola, mas só que tem a indústria de transformação e tem também o comércio que precisa desse apoio, tanto do legislativo como também do executivo. André, é muito importante a gente falar de orçamento, porque a minha opinião é a seguinte: eu acho que a população tem que debater o orçamento da cidade, tem que participar nas discussões das diretrizes, né, do orçamento anual ali do município. A gente vê hoje uma distribuição mal feita. A gente pega muitas áreas aí, lazer, cultura, nós não temos no município hoje. Então eu acho que tem que ter participação popular. O que você acha das audiências públicas em relação ao orçamento da cidade? Você acha que o orçamento hoje está sendo bem dividido? O que você tem a falar sobre o orçamento, sobre o debate público? Olha, Cadu, acho que dentro dessa parte do orçamento, a população ela não tem nem ideia de quanto realmente é gasto, tanto para aquela coleta de lixo que vem 3 vezes na semana, na sua porta recolhendo, ela não tem ideia de quanto é um valor de uma folha de pagamento da prefeitura, porque essa folha de pagamento a gente sabe muito que ela é muito alta para uma cidade de 17, vamos falar 18 mil habitantes quase aí também, passando de 2 milhões por mês é um valor até abusivo quando a gente começa a olhar para outras cidades do mesmo porte que Itajubi. A gente vê a falta de incentivo que é do cuidado também com essas praças, porque a gente conhece praças lá, eu pessoalmente conheço praças que começaram e não terminaram, e praças que foram dadas nome e hoje você só vê mato e não vê mais nada. Então, assim, é importante que se cada um, né, fizesse um pouco, pode ter certeza que o atual gestor ou o próximo que entrar, ele vai ter que ficar mais esperto e entender também que a população ela está cobrando. Como eu disse agora há pouco, a questão do meio ambiente, a gente sabe que a população sabe que precisa de uma arborização, né? Sabe que existe a falta de verde no município, mas cadê o plantio de uma árvore na frente de casa? Às vezes quer a sombra do vizinho e não quer sujeira na frente da casa dele. Outra coisa importante que no ano passado eu fiz um requerimento também solicitando a questão da utilização de uma lei de 2018 do ex-prefeito Lairto, que era o Adote o Verde. Tanto pessoa física ou pessoa jurídica, adotar uma praça, adotar um canteiro para cuidar. Que eu fui surpreendido de que existia uma dotação orçamentária para fazer aquela praça. E até hoje essa praça, que é no Jardim Glaucia, a Praça Luísa Palmira Piovesana, não vi nada de incentivo do poder público em fazer aquilo lá, né? Então, assim, a gente vê que existe ainda o interesse pessoal e não coletivo, como eu sempre disse, de que só o executivo pode fazer. Uma pessoa, um cidadão, um munícipe, uma associação de bairro, ela não pode intervir nessa questão porque a prefeitura está cuidando. Se tivesse cuidando, né, estaria lá já essa praça com certeza arborizada, essa praça habitada e pessoas lá também frequentando aos finais de semana ou mesmo no final de tarde, seja por uma caminhada, seja por um passeio ciclístico. Então, assim, a gente vê a necessidade também do município em ter políticas de preservação do meio ambiente, bem como a questão também de locais para uma caminhada, locais aí para um treino de final de tarde, então assim, de práticas esportivas, e isso daí, no orçamento, quanto foi destinado para o meio ambiente? Eu particularmente não sei, não pesquisei
para esse ano quanto que foi direcionado. Mas sei que não foi muito, porque até então a gente tem um viveiro lá também municipal que está novamente sendo reconstituído, né? Porque até então também não estava em funcionamento. A gente vê essa necessidade, que se a gente olhar para cada setor, a gente vai ver sim uma falha que precisa ser resolvida. O orçamento, quando a gente vê, né, o orçamento da prefeitura, ela tanto tem o recurso público, o recurso próprio, como também os repasses federal e estadual. Há muito quem ainda diz que sempre diminuiu os repasses, né? Então é importante rever também toda a política que foi adotada ao longo desses anos em temas como assistência social, que me surpreende muito toda vez, quando eu falo ainda até para algumas pessoas e até comerciantes, de que se esse 1,5 milhão quase que compra em cesta básica fosse adquirido dentro do município, com certeza o comerciante lá ficaria mais feliz também, esse dinheiro sendo deixado lá na cidade e não sendo de uma cidade quase a 400 quilômetros de Itajubi ser comprado esse mantimento, né, essa cesta básica, que é distribuído para famílias em situação de vulnerabilidade lá. Bem como também o kit mistura, que foi uma política criada lá para entregar proteína para a população carente, mas só que ao mesmo tempo a gente vê que são quase 900 mil reais utilizados para isso. Agora, onde que está? Sou contra a entrega desses produtos? Não, não sou contra, mas a gente tem que entender a distribuição de cada recurso para ser utilizado e empregado na administração pública, seja ela direta ou indireta. As entidades sociais, por exemplo, ao longo desses 4 anos, recebeu o mínimo de atenção do executivo. A gente tem lá o Lar São Vicente de Paula, que cuida mais de 30 idosos. A gente tem a Casa Abrigo, que cuida de crianças e adolescentes. A gente tem a Casa de Maria, que eu era até em abril presidente lá. A gente atende crianças, adultos, jovens, idosos também, em algumas atividades que são durante o dia. A gente tem lá também o Centro Espírita Santo Agostinho, que atende também moradores de rua para uma pernoite, ou mesmo alimentação, banho. E fora a VCC também, né? A própria VCC também é uma entidade que cuida de pessoas também com câncer. Então a gente vê que esse apoio ao terceiro setor, ele não foi dado da forma como deveria ser. Se tivesse um ganho real do que realmente hoje as entidades precisam, o valor repassado, ele é muito aquém deseja, porque o valor, ele cobre uma parte daquilo que as entidades precisam. E esse apoio, né, que a gente fala do executivo para as entidades na maioria das vezes, o quê? É de um serviço que o executivo ele não consegue fazer e passa para quem? A essas entidades realizar para a comunidade. Itajubi hoje é uma referência, por ser uma cidade aí de 18 mil habitantes, é uma referência nos serviços que são prestados dessas entidades para a população. É de grande relevância. Então, assim, a gente, enquanto munícipe, ou mesmo lá na frente, enquanto legislativo, pode ter certeza, esse é uma bandeira que eu vou levar nos 4 anos de mandato para que as entidades possam ter um ganho real do que realmente elas precisam no dia a dia, do que elas precisam se manter. Claro, não só a prefeitura, mas também parcerias com o Estado e também União, né? A gente ter emendas parlamentares para atender também a necessidade daquela entidade, daquilo que ela precisa no dia a dia. E hoje nós temos visto no município, no caso da assistência social, eu vejo muito essa questão, porque o assistencialismo ele é diferente da assistência social. Eles não são a mesma coisa. Eu acho que enquanto você estiver aumentando o orçamento para assistência social ano após ano, é porque você não está dando uma porta de saída para essa pessoa. Então você tem que pegar um orçamento para assistência social,
servir de emergência para o cidadão que precisa. Ninguém é contra assistência social. Você não é contra, eu não sou contra, ninguém é contra assistência social. Mas o importante é o que a prefeitura está fazendo para que essa pessoa não precise mais da assistência social. Está capacitando o cidadão? Está qualificando? Está retomando esse cidadão para o mercado de trabalho? O que a prefeitura está fazendo com isso? Eu acho assim que a assistência social hoje ela é uma boa vitrine, como manobra eleitoreira para você utilizar desse recurso do próprio povo para você ter lá na frente voto, né? Então, assim, temos que olhar com assim, um olhar mais criterioso em cima da assistência social. E assim, hoje a gente está dando muito peixe e as pessoas estão esquecendo que tem que ter a vara para pescar. E vamos falar agora, Andrei, eu quero citar duas coisas. A primeira, o que você acha hoje do esporte na cidade? E a segunda é o que você faria para melhorar a questão do lazer da juventude? O esporte e a juventude estão interligados ali. O que você faria para melhorar tanto o esporte, como você vê isso no município, e é também a questão do lazer, da cultura para a juventude de Itajubi? Vou te responder isso, mas antes eu quero só trazer de novo essa a questão que você me falou da qualificação, né? Se eu analisar em 4 anos o que o município fez, o que ele investiu na qualificação dessas pessoas, você vai ver que é o mínimo perto daquilo que foi trabalhado na questão da cesta básica, da distribuição da cesta básica e da distribuição do kit mistura. Então isso daí é um contraste muito dolorido para quem às vezes vê do lado de fora que o município ele está ficando pobre a cada dia. Ele não está trazendo dignidade, não está trazendo respeito para aquela pessoa, porque todo mundo pode passar uma necessidade. Eu posso passar, você pode passar, todo mundo pode passar. Todo mundo está sujeito a ter aí um momento de crise. Mas só que essa crise ela tem que ser o quê? Temporária. Não pode deixar que essa pessoa ela fica permanente dentro de um sistema que apenas o quê? Traz dignidade, traz respeito, traz vida nova para a pessoa? Não traz, né? Então, assim, o município, enquanto fui presidente da entidade, a gente trabalhou essa questão de dar capacidade e de dar dignidade para essas pessoas, a elas se qualificarem, a elas se capacitarem, terem aí um novo olhar, uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Um curso de qualificação profissional dentro do município, ele é indispensável para a pessoa também não precisar sair do município e vir até Catanduva ou outra cidade. Ela pode fazer lá, né? Então, assim, a gente tem casos que foram aí importantes até mesmo para o trabalho da entidade social em capacitar essas pessoas e trazer uma nova oportunidade para elas. O que elas fizeram? Se capacitou, e agora? Qual que é o momento? O momento é de buscar um emprego, de buscar uma recolocação no mercado de trabalho, de ter um salário. Isso é bom. Isso para a pessoa que estava naquela situação de vulnerabilidade, ela pode estar falando agora, pensando, olha, me deu uma oportunidade, eu tive essa chance. Então, o executivo também ele tem que trabalhar nessa linha de capacitação. O município, por mais que ele tenha uma economia boa, mas e aí, e se na falta do limão, o que eu vou fazer? E na falta de uma indústria, o que eu vou fazer? A gente tem que pensar também a longo prazo daquilo que a gente pode também se antecipar a um problema. Então, a assistência social, ela traz sim dignidade para a pessoa naquele momento que ela precisa. Ela acolhe naquele momento que ela precisa, mas ela também precisa ter essa porta de saída. Não ficar aparelhado a um sistema, aquele vício de que um mês eu pego o cesta básica, outro mês eu pego o kit mistura, no outro mês eu pego o Bolsa Família. Não é assim, a gente precisa ter dignidade para essas pessoas. Agora, respondendo tanto ao esporte como ao lazer, eu entro até na questão do esporte,
numa situação que a gente sabe, né? A gente tem lá as escolinhas de futebol, tem um incentivo do departamento em algumas atividades como judô e outras que são realizadas lá, mas o orçamento ainda deixa a desejar, porque a gente poderia ter mais coisas. A gente poderia ter outros incentivos, até mesmo a torneios regionais, como a gente tem aí a cidade de Ibirá, que realiza também todo ano, né? Itajubi realiza uma vez ao ano os Jogos de Verão, em janeiro. Depois de lá, são algumas coisas ou outras que não tem tanta representatividade no município. Já o lazer, infelizmente, a gente já viu e vê que a cada ano parece que a cultura está bem distante, né? A Lei Paulo Gustavo mostrou isso. Veio um recurso do governo federal e esse recurso foi para onde? Foi devolvido por falta de apresentação de projetos. O que o município tem de projeto? Foi um recurso bom, mas cadê o projeto? Devolveu o dinheiro e, infelizmente, isso ainda falta também a participação de alguém, da própria que cuida desse setor, de estar frente à apresentação de projetos. A questão cultural, o município ele tem uma cultura relacionada também a músicos, né? Então, incentivo à música, incentivo à questão também de atividades em praças, atividades recreativas. Isso tem faltado muito. O lazer a gente fala juninão e rodeio. Quando tinha rodeio? Hoje a gente não tem rodeio. Nesses últimos 4 anos não teve incentivo nenhum. E para onde foi esse recurso? Ele foi redistribuído para onde? Porque todo ano existia o rodeio. E agora? Infelizmente, a gente vê aí que a cidade ela precisa ter sim alguém que pense no futuro, né? Que pense em atividades que são de desenvolvimento também, tanto intelectual como também recreacional. É, porque a pessoa não pode só trabalhar e pagar imposto, né? A pessoa também tem que ter esse dinheiro aplicado aí em impostos, revertido em lazer. A pessoa também precisa se divertir, né? A vida não é só trabalhar. E a questão do esporte também, que eu queria falar com você é a respeito do orçamento do esporte. Eu acho o seguinte, se você aumenta o orçamento do esporte, você pode diminuir na assistência social e também na segurança pública. Porque você colocar um jovem no esporte hoje, você pode tirar ele da rua. Você pode dar uma oportunidade para ele no esporte. Ele vai estar sendo útil, fazendo alguma coisa produtiva. Então, assim, além do orçamento baixo no esporte, a gente vê que não tem assim o mínimo de incentivo por parte do Poder Executivo e nem a fiscalização por parte do Poder Legislativo. Então nós temos que colocar pessoas capacitadas no Poder Legislativo para que eles fiscalizem para onde está indo o nosso dinheiro. Então não adianta você colocar, eu vou votar em fulano porque ele é meu amigo, eu vou votar em ciclano porque ele é mais bonito. Então nós temos que pensar, colocar pessoas ali dentro que são capacitadas, pessoas honestas, que acima de tudo vão fiscalizar para onde está indo o recurso público. Essa empresa hoje também que presta um serviço na área de esporte, ela é também de fora, né? Então esse recurso também, a gente não poderia estar empregando com alguém da cidade, alguém que fosse prestar esse serviço para a prefeitura, porque o recurso ele é mais de 150 mil para essa empresa que vem de Novo Horizonte com pessoas também de fora. Então assim, né, tem que ter um equilíbrio, tem que ter esse diálogo, né? Senão a gente acaba ficando. É aquele ditado, né? O barato sai caro, né? Às vezes você paga 5, 10% mais barato e pega todo o teu recurso e joga para fora. Ao invés de você colocar o teu dinheiro dentro do seu município, porque esse dinheiro vai retornar através de impostos, consumo dentro do próprio município. É uma roda, né? A economia é uma roda que tem que continuar girando. Se você tirar a alimentação dessa roda, que é o dinheiro, você vai quebrar.
Sim. E hoje a gente vê que o município, ele depende muito do quê? De pessoas também trabalhando. Se não tiver economicamente ativo trabalhando, o que que vai acontecer? Comércio não lucra, prefeitura não recebe, todo mundo sai perdendo. Aumento na criminalidade, aumento no furto, e isso, a segurança também nas pequenas cidades, inclusive Itajubi, tem aumentado muito. E a gente sabe de que o município também ele tem o quê? Um baixo efetivo policial. E isso, para uma ocorrência que acontece no centro até o deslocamento de uma viatura, a gente sabe como é difícil. Então você acha hoje que a segurança pública é falha dentro do município, poderia ser melhor? Poderia, isso daí a gente sabe, municípios vizinhos já implantaram a guarda municipal. É uma bandeira que eu quero levar também à frente de um possível mandato, da criação da guarda municipal. Isso daí vai ajudar muito nessa questão, né? Tanto da segurança nas escolas municipais, nos pontos estratégicos do dia a dia, do centro da cidade, e isso vai aumentar aí a confiança também, né? A segurança dessas pessoas que transitam também, né, na própria cidade, porque a gente sabe de que pequenos furtos, delitos acontecem. Então, isso a gente precisa também entender que o município ele pode fazer uma parte, mas só que o Estado também ele tem que ter esse apoio no aumento de efetivo, no aumento aí dessa segurança, passar uma segurança para toda a população. E isso eu acredito que com o diálogo, com a conversa, a gente pode ter aí sim um efetivo policial, um aumento aí também nessa nessas pessoas, né, no próprio, na própria polícia estar junto da comunidade. E tem também a questão das emendas parlamentares. Hoje, como você vê a atuação dos parlamentares ali que ali estão, nessa questão de busca de recursos? Você acha que ali os 9 vereadores estão trabalhando efetivamente para buscar recursos para o município, para trazer coisas diferentes? Olha, Cadu, a gente poderia até ter tido essa aproximação, né? Vereador, uma das questões aí é fiscalizar, mas ao mesmo tempo também buscar emenda, né? Essas emendas, elas vêm de acordo com aquilo que a população precisa, de acordo com aquilo que é uma necessidade do município. Só que muitas das vezes a gente viu mais o trabalho do chefe do executivo de buscar do que o próprio legislativo de estar fazendo essa intermediação na busca de recursos. Então, faltou nesses 4 anos também um engajamento desses vereadores nessa questão. Andrei, fala um pouquinho para mim a respeito da atividade parlamentar. Como você acha que está sendo a atividade parlamentar hoje no município? Em questão de busca de recursos, idas para São Paulo, até mesmo para Brasília, porque esses recursos extras, essas emendas, ajudam o Poder Executivo também a fazer algo além do comum. O que você acha da realidade hoje e o que você faria para melhorar? Olha, hoje eu vejo que falta essa articulação, dessa aproximação dos vereadores com deputados, né? É importante, assim, que caso seja eleito, eu tenho uma aproximação muito boa, que é com o PSD, do nosso secretário de governo, que é o Gilberto Kassab, do partido que eu estou filiado. Então, assim, essa aproximação com deputados, com o próprio secretário, isso ajuda bastante nessa articulação, caso seja eleito, para o município ter aí também recursos que sejam empregados na área da saúde, da educação, até mesmo aí, né, no esporte que a gente tem falado, né? E também no lazer, por que não, junto ao Ministério do Turismo, ao governo federal, porque o lazer a gente está carente, a gente precisa de uma política de incentivo para que isso aconteça não só com Juninão ou rodeio, mas com outras atividades, como o dia do aniversário do município e outras aí, datas comemorativas que são importantes e que geram recursos e que geram também possibilidades de receitas
e que essa economia do município ela se torne aí pujante. Andrei, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Agradeço por ter aceitado o convite, participar do podcast Abre o Jogo. Eu quero que você, então, deixe um recadinho para quem está assistindo de casa. Deixa um recado final. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço a todos que assistiram até o momento, né? O nosso Abre o Jogo foi importante, foi uma participação boa também, porque aqui a gente sempre discute assuntos, né, de relevância do município, não é meu, pessoal, e nem seu, né, da comunidade. É, de um possível mandato, né, pode ter certeza que eu quero aqui, né, reforçar a questão tanto das minhas bandeiras, que é da área da saúde, a própria área da assistência social, como também o incentivo ao comércio local, ao empreendedorismo do nosso município e o apoio também às pessoas com deficiência, que é uma outra bandeira que eu não tive tempo aqui de falar, mas ao longo da minha campanha pode ter certeza que vocês vão estar sabendo e a gente vai estar aqui debatendo temas que são de relevância para o nosso município. Eu agradeço então a todos que estiveram aí até esse momento acompanhando esse podcast. Fiquem com Deus e até a próxima.